Meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã abençoada de domingo para mais uma vez realizar a nossa breve reflexão matinal especial. Especial porque, pastor, este ano de 2021, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que pela misericórdia do Senhor, o Ministério de Castelo está sobre a nossa responsabilidade, está celebrando a família. Hoje não será diferente. Nós vamos orar daqui a pouquinho para o início desta nossa reflexão matinal. Mas deixa eu frisar algo importante. Nesse dia 15, me parece, estamos aí com um dia de atraso, foi-se comemorado em todo o globo terrestre, em todo o mundo, o Dia Internacional da Família. Infelizmente, pouco se falou nesse tema, no momento de crise, no momento onde as tragédias estão acontecendo, né? As adversidades estão acontecendo, as famílias estão sendo atingidas e é preciso que o Senhor nos guarde e nós continuemos orando, priorizando, valorizando e celebrando toda a família de Deus na face da terra. É preciso que as famílias sirvam, reconheçam, deem crédito, tenham fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, estamos aqui nesta manhã, temos um tema em celebração a esse dia aí que passou de Internacional da Família. Nós temos um tema importantíssimo para que possamos compartilhar, para que possamos junto falar dentro da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua presença. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Neste momento, Senhor, onde aí passou-se um dia, mas se comemorou-se o Dia Internacional da Família. Eu quero pedir ao Senhor, nesta manhã, na condição de, Senhor, servindo de ponte, de canal de bênção para a vida de pessoas, para que sejam edificadas, e também não podemos deixar de falar da família do Senhor que foi instituída por ti, que foi criada por ti, é totalmente valorizada, guarnecida por ti. Nós queremos mais uma vez aqui celebrar, Senhor, com as famílias e as famílias, Pai. Cura enfermidades desse dia, liberta as pessoas do poder do teu sangue, no poder do teu nome. Esteja conosco, nos dê discernimento da tua palavra. Fala em nossos corações, nos corações das famílias, das pessoas. Liberta as pessoas do leito de hospital, do leito de uma UTI. Livra o Senhor da morte. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã. Fica conosco, nos dê vitória, continue nos guardando e nos abençoando. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos, o que significa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que o Senhor, através do teu Santo Espírito, colocou em nosso coração. Mas antes eu quero fazer uma leitura bíblica para que sirva de base para a nossa palavra aqui nesta manhã. Josué, capítulo 24, do verso 2 até o 13, é onde nós queremos ler, e eu quero já chamar a tua atenção para que você possa, ao final desta palavra, entender um pouco por que deste dito, porque destas palavras do próprio Josué, sucessor de Moisés, falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué disse ao povo, preste atenção, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque.
E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão a ir ferir ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com os carros e com os cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe ao mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos filhos viram, e eu que fiz no Egito, depois habitantes no deserto muitos dias. Então vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a tua terra, eu os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que eles vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da vossa mão. E passado vós o Jordão, e vindo a Jacó, e os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os jeveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei Vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada e nem com o teu arco. E eu vos dei uma terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Josué, capítulo 24, do verso 2 ao 13, é a passagem bíblica que vai servir para a nossa base aqui nesta manhã. Me dê a tua atenção para esta breve reflexão matinal especial nesta manhã. O que significa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção, é uma declaração cuja significativa expressa um compromisso com o verdadeiro Deus dentro do ambiente, dentro da unidade familiar. Foi Josué, sucessor de Moisés, quem disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aconteceu em uma ocasião em que ele convocou o povo de Israel a reafirmar aliança com Deus. Josué, capítulo 24, verso 15. Quando disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué já era um homem experiente, que estava perto do fim da tua vida, em idade já avançada. Ele já havia perseguido por muitos anos pelo deserto, ou peregrinado por muitos anos pelo deserto, servindo como auxiliar de Moisés e depois assumido como seu sucessor na liderança do povo de Israel na campanha da conquista da terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Nesta manhã estamos aqui congratulando, apesar de ter passado um dia, neste dia internacional da família. Que bênção, né? Por que ele disse essas palavras? Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para deixar bem claro aos filhos de Israel qual era o seu posicionamento quanto à devoção ao Deus da aliança. Já foi dito que Josué pronunciou essas palavras durante um discurso antes mesmo da sua morte. Pela graça de Deus, agindo pelo poder do Senhor e do Espírito Santo, Josué havia liderado Israel na tomada da terra prometida. Veja bem, Israel havia
conquistado reinos e se estabelecido no território de Deus prometera aos patriarcas. Mas Josué, preste atenção, escute isso aqui, que ainda assim, veja bem, Josué, que ainda assim o povo corria perigo, ele reconhecia a presente ameaça e a desobediência e a idolatria entre o teu povo, entre os judeus, entre os israelitas. Nesse contexto, queridos, preste bem atenção, Josué convocou uma reunião geral entre o povo. Em Siquém foram reunidas todas as tribos de Israel, com seus respectivos anciãos, líderes e oficiais. Quando todo o povo estava reunido, Josué fez um grande discurso. Esse discurso começou com um resumo profético da história redentora de Josué. Foi aonde nós acabamos de ler, capítulo 24, verso 2 a 13 do livro de Josué, do próprio livro de Josué que nós acabamos de ler. É importante depois você meditar com mais tempo, com mais profundidade, para você entender esta bela história de por que Josué disse em Josué 24:15 que eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Preste atenção, como profeta de Deus, Josué relembrou o povo sobre os atos soberanos, redentores do Senhor. Ele falou sobre desde quando Deus chamou Abraão, tirando-o de um contexto pagão e idólatra até a chegada em Canaã. Nesse discurso de Josué, enfatizou ele a libertação da escravidão do Egito e a proteção, veja bem, e a proteção e provisão divina durante toda a peregrinação que eles passaram no deserto. Contudo, queridos, é importante você entender isso aqui, o povo de Israel tinha que dar uma resposta. Deus não aceitaria uma adoração divina, olha bem, uma adoração dividida, um serviço parcial. Deus exigia de Israel fidelidade absoluta, devoção sincera a tudo que ele proporcionou para o teu povo. E disso que Josué fala nas seguintes palavras. Olha bem, 14 do capítulo 24 de Josué. Agora, pois, temam ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e fidelidade. E lancem fora os deuses os quais serviram os seus antepassados, da além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Josué estava chamando, exortando o teu povo. Essa convocação formou, olha bem, o pano de fundo da declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, conforme veremos a partir desse momento, para que você entenda o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã abençoada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué exortou o povo a servir a Deus, queridos, com fidelidade e sinceridade, considerando o discurso de Josué como um todo. Facilmente perceberemos que a figura central de seu discurso é o Senhor, é Deus. Veja bem, bem como o propósito principal da sua mensagem é esclarecer como servir ao Senhor verdadeiramente. Somente nesse discurso, Josué emprega pelo menos 15 vezes a palavra servir. Tem pessoas que não gostam de servir, mas o Senhor desenfeitou a tua destra e mandou o teu filho para que morresse pelos nossos pecados aqui no mundo, para que nos servisse. Aleluia! Em toda proteção, em todo milagre, em toda cura, em toda prosperidade familiar. Jesus Cristo veio para nos servir. Glória a Deus. Servir ao Senhor
queridos e amados irmãos, significa amá-lo de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade, significa temê-lo e obedecê-lo acima de tudo e de todos. Servir significa uma dedicação completa à tua vontade. Deus havia libertado os filhos de Israel e derramado as tuas bênçãos sobre ele. Então os israelitas deveriam servi-lo com sinceridade e fidelidade em amor e temor. Preste atenção nisso aqui. Josué diz que o povo deveria lançar fora os falsos deuses que tinham sido adotados por seus antepassados. Mas se aos olhos do povo não parecesse bem servir ao Senhor, então que os israelitas escolhessem por conta própria a quem quereriam servir, se os deuses que outrora os seus ancestrais tinham servido ou se aos deuses regionais da terra que conquistaram. Porém, independentemente da escolha do povo, Josué afirma a sua posição. Toma uma posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma extrema necessidade, uma necessidade muito grande de que as famílias se completem através da libertação e da salvação e tenham o privilégio de dizer que eu e a minha casa, você e a sua casa, você e a sua família servem ao Senhor. Josué havia entendido que a plena satisfação do seu coração e da sua família estava em Deus, estava no Senhor. Então ele desafia o povo a provar do mesmo, a adorar a Deus com integridade absoluta. O povo de Israel, queridos irmãos e amigos, veja bem, respondeu à exortação e ao desafio de Josué de forma positiva. Os israelitas declararam que jamais abandonaria o Senhor e se comprometeram a servi-lo sinceramente. Josué capítulo 24, verso 16 a 18, e eu quero ler para você. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós todos, olha bem, a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto ele é o nosso Deus. Josué capítulo 24, verso 16 a 18. Preste atenção. Não devemos entender a proposta de escolha feita por Josué como uma possibilidade real de Deus aceitar que o povo escolhesse servir a outros deuses. Então, veja bem, a proposta tinha a clara finalidade de enfatizar que os israelitas não tinham a opção de dividir sua devoção e adoração. Por isso, na sequência, preste atenção, Josué explica a seriedade da promessa firmada ali, indica que a apostasia seria castigada pelo Senhor, nosso Deus. Josué 24 e 20 diz o seguinte, se deixardes ao Senhor e servizes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. 24 do livro de Josué, verso 20. Tem misericórdia da minha garganta, Jesus. O que aprendemos com eu e a minha casa serviremos ao Senhor? O que você aprende com isso? Quero aqui passar algumas informações sobre esta palavra. Podemos aprender muitas lições, irmãos,
com o posicionamento de Josué ao declarar que eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Neste estudo bíblico aqui, citaremos rapidamente algumas delas. Vejamos, primeiro, uma família ao serviço do Senhor. Em primeiro lugar, a frase eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível, queridos, alcançar a satisfação dentro do lar, objetivando antes de tudo a glória de Deus e servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. Para tanto, nossos relacionamentos familiares devem estar pautados na verdade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Uma liderança que começa dentro de casa, uma liderança que começa em casa. Em segundo lugar, preste atenção, a declaração eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos revela que a liderança de um verdadeiro líder começa dentro da tua própria casa. Josué não era simplesmente o líder de todo Israel, mas primeiramente era o líder da sua família. Isso aqui é muito importante. Há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, mas se esquece de liderar a sua própria família. É bíblico. Se você não sabe liderar, se você não sabe cuidar da sua própria casa, da sua própria família, como que você vai liderar o povo de Deus? Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas nem mesmo tenta começar a mudança pelo seu próprio lar. Uma família comprometida com a união, comprometida com a unidade. Em terceiro lugar, a declaração eu e a minha casa serviremos o Senhor nos ensina, veja bem, que dentro da unidade familiar não deve haver espaço para quê? Para o individualismo egoísta, para o orgulho. Curiosamente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a família de Josué. Não se sabe quem foi a sua esposa ou quem foram os seus filhos e neto, mas o que se sabe é que Josué era um líder, queridos, comprometido com a unidade familiar. Ele não era alguém preocupado apenas consigo mesmo no seu orgulho, mas também com todos que dependiam do seu cuidado, dependiam dele. Por isso Josué não apenas disse, eu servirei ao Senhor, mas disse, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Um exemplo dentro e fora de casa. Josué também passa isso para nós. Em quarto lugar, a frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ensina, amados e queridos irmãos, que a pessoa que serve a Deus deve ser exemplo para os que estão ao seu redor. Josué não era um tipo de pessoa que dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Josué não disse, minha casa servirá ao Senhor, mas disse, eu e a minha casa, juntos serviremos ao Senhor. Ele se coloca, queridos, em primeiro lugar no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo da tua autoridade, debaixo da tua responsabilidade, debaixo da tua liderança. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem ou não seguem o exemplo. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso não significa que ele iria obrigar seus familiares a servir a Deus no bico do garruchão. Na verdade, o verdadeiro serviço ao Senhor não é construído sob bases da obrigatoriedade. Os servos do Senhor, escute isso aqui, expressam sua devoção voluntária com base na gratidão por seu amor e a sua graça. O que Josué estava dizendo é que ele jamais deixaria de conduzir a sua família ao verdadeiro Deus, como líder de sua casa. Veja bem, ele estava comprometido
a ensinar aos seus a lei do Senhor, a lei de Deus. Dentro, olha bem, da sua casa, a prioridade seria a instrução e o conselho do Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Preste atenção nisso aqui. O exemplo de Josué rompeu os limites da sua casa e levou o povo também a declarar: também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Olha o que diz Josué 24, 18. E o Senhor expulsou diante de nós todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Já estou encerrando a palavra. Me dê mais um pouquinho aí da tua atenção. Uma casa alicerçada na verdade de Deus. E em quinto e último lugar, a declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos aplica, nos ensina que não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Josué estava cercado por um ambiente idólatra e pagão. Escute isso aqui. Mas dentro da casa de Deus, ou da sua casa, Deus era o Senhor. Deus era Deus dentro da casa de Josué. Ainda que todas as famílias de Israel decidissem pela idolatria, Josué não tinha qualquer dúvida de que ele e a sua família serviriam ao Senhor. Em muitas ocasiões, escute isso aqui no final da nossa breve reflexão desta manhã. Em muitas ocasiões, a fé em Jesus Cristo nos coloca contra a correnteza. Em muitas ocasiões, o serviço e a adoração a Deus nos leva a confrontar a decisão popular. Em momentos assim, devemos nos apegar ao Senhor. Com que? Fidelidade e sinceridade. Então, queridos, escute isso aqui. Certamente a graça divina nos dará a certeza necessária para declarar acima da voz de todos e abaixo de Deus e acima da voz do povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. É uma palavra um pouco extensa, mas ela requer muita atenção para que você entenda o porquê é importante que você e a tua casa se completem em servir ao Senhor na libertação pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns a todas as famílias que vierem a nos ouvir. Parabéns a todas as famílias da nossa igreja, do nosso ministério. Por que não dizer todas as famílias de Castelo? Vamos orar, querido. Interceder por famílias, para que o Senhor possa nos guardar das tragédias que o adversário tem proporcionado a alguns, para que a libertação chegue nas tendas, nas casas e Castelo. Falando de Castelo, eu falo de todo o Brasil. Venhamos ser abençoados e edificados por Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra nesta manhã. Muito obrigado, meu Senhor, pelo fôlego de vida. Muito obrigado pelo milagre da vida. Toma nossos familiares, a igreja do Senhor na terra em tuas mãos, aquelas pessoas que necessitam, meu Deus, de unir-se em servir ao Senhor em uma totalidade dentro da tua casa, dentro do seu lar. Dê, Senhor, orientação às lideranças, ao pai de família, ao chefe de família, qual é o seu posicionamento, o seu comportamento, como que ele deve ser dentro do seu lar, que o Senhor possa guardar as famílias, que o Senhor possa confortar as famílias, que o Senhor possa curar da saúde as famílias, abençoar, priorizar, meu Deus, as famílias. É o que nós te pedimos nessa manhã. Sê conosco, nos livra de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, chegamos aqui ao final de mais uma reflexão matinal especial e quero deixar um convite que logo mais
às 19 horas, estaremos no templo sede num grande culto presencial. Hoje é culto do Ministério de Missão. Nosso irmão Edgar estará ministrando a palavra de Deus e a direção do culto sobre o nosso irmão evangelista Sebastião. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.